Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você Jeremias 17. A partir do versículo 5 diz assim: O Senhor Deus diz: Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Olha o que diz a palavra aqui, o que Deus fala através do profeta Jeremias. Aqui Jeremias ele é aquele profeta chorão. Jeremias ele foi o profeta que ficou pregando para o povo antes deles serem levados cativos para a Babilônia por 70 anos. Deus havia falado para Jeremias muitas coisas. Deus havia dado várias instruções, Deus havia dito muitas coisas para que Jeremias levasse a mensagem para o povo, para que o povo se arrependesse. Deus deu a oportunidade de todos mudarem os seus pensamentos, mudarem as suas atitudes, mas eles não deram ouvidos à voz de Deus e foram levados, sim. 70 anos eles ficaram cativos na Babilônia. O rei Nabucodonosor veio e levou. E tem uma outra tradução, a corrigida, que diz, né? Maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço, mas bendito é aquele que confia no Senhor e faz dele a sua força. Quantas pessoas confiam nos outros, confiam em si próprias, mas não confiam em Deus, não esperam em Deus. Quantas pessoas esperam do homem e no homem, mas não esperam em Deus e nem de Deus receber algo. E aqui fala que a pessoa que age assim, ela é como uma planta no deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece. Você vê uma planta aonde ela não recebe água, aonde ela não recebe um adubo, aonde não mexem nas suas raízes, não arrumam o vaso ou o canteiro onde ela está plantada, se não colocar uma água, se não colocar um adubo ou uma terra orgânica, ela não vai progredir, ela não vai crescer, ela vai ficar minguada. Você sabe aquela planta? Eu já vi que a pessoa planta e ela não sai do lugar, ela não cresce, ela não se desenvolve, ela fica minguada ali. Assim é a pessoa que não depende de Deus, que confia em si própria, que não depende do Senhor. Mas aqui ele diz: mas eu abençoarei aquele que confia em mim,
aquele que tem fé em mim, o Senhor, ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, ela continua dando frutas. Sabe por quê? Porque a pessoa, aquela que confia em Deus, no momento da dificuldade, ela vai continuar crendo, ela vai continuar profetizando, irrigando as suas raízes. Porque dentro dela, Jesus disse que fluem rios de águas vivas. Do interior desta pessoa flui palavras de vida. Ela pode olhar para um vale de ossos que ela profetiza vida. Ela pode olhar para uma situação difícil, impossível aos olhos humanos de ser resolvida. Ela olha para aquela situação e ela diz: o meu Deus é maior. Em nome de Jesus, cala-te, aquieta-te, demônio. Aqui não. Aqui tu não tem vez. Por mais difícil que seja a luta, a investida, para te paralisar, o diabo tenta. É o papel dele. Ele é o tentador. Ele vive de tentativas, todas fracassadas, frustradas. Agora, o plano que Deus tem para mim e para você, a palavra diz que ele não é frustrado. Que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ela prospera para aquilo que o Senhor enviou. Se Ele está enviando uma palavra para você neste momento, ela vai prosperar. Se você pegar aquela palavra e você ficar orando em cima dela e profetizando em cima dela, você vai vencer. Você vai ser como esta planta, que as raízes estão sendo nutridas pela fé, pelo Espírito. Quando você segue a direção de Deus, você frutifica. Aonde Ele te plantar, Ele pode te colocar numa empresa que está falindo e ela não vai fechar. Porque através da tua vida, Deus vai fazer esta empresa ser grande novamente. Olha o exemplo de José. José, ele tinha a bênção de Deus, mas nada impediu que ele fosse parar na casa de Potifar e na cadeia. Só que depois desse processo, ele foi governador do Egito. Então, entenda que nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tratamentos. Quando Deus permitiu que o José fosse para dentro de um poço, aí eles tiraram ele dali, venderam ele como um escravo, ele foi parar lá no Egito, foi vendido para o Potifar. A mulher do Potifar tentou seduzir ele, ele fugiu, ela ficou com a túnica nas mãos e ela caluniou, né? Ela disse que ele havia tentado violentar ela. Injustamente ele foi parar na cadeia. Lá ele aprendeu a administrar na escassez. Ele fez a cadeia prosperar. Depois, quando Deus fez com que ele fosse até lá interpretar o sonho de Faraó, ele era o único capacitado
para administrar no momento da abundância do Egito e depois no momento da escassez do Egito. Então entenda que o processo que você está passando, o tratamento que você está levando, é porque Deus quer te colocar em algo maior. Deus quer que você suba mais um degrau. Não murmure, não. Siga em frente. Permaneça firme, com as tuas raízes irrigadas pelo Espírito de Deus. O José não murmurou em nenhum minuto. Ele não murmurou contra Deus. Ele, o tempo inteiro, ele temeu a Deus. E depois, quando ele viu os irmãos dele chegando lá no Egito para comprar alimentos, ele entendeu o propósito de Deus, que Deus o havia mandado na frente para que ele pudesse garantir a sobrevivência de todo o seu povo, de toda a sua descendência, da casa do pai dele, da casa de Israel, da onde surgiram as 12 tribos. Quando Deus tem algo pra gente, e Ele tem algo sempre pra gente, quando a gente entende isso, nós vamos passar por tratamentos, por mudanças, por tempestades, por situações que a gente vai querer vir aquele desespero e a gente vai orar. A gente só diz: Senhor, me ajuda, vamos lá. Mas é aí que Deus ele vai provar a tua fé, como diz aqui: eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ela faz. É muito forte. Por isso eu peguei essa linguagem. Eu gosto muito da linguagem de hoje. Por quê? Você já parou para analisar que Deus, onde diz aqui, ó, não há nada que engane tanto? Quem pode entender o coração humano? É uma pergunta. Não há nada que engane tanto como ele está doente demais para ser curado. Tem pessoas que elas estão tão doentes que elas começam a agir só na emoção. Ai, eu senti de Deus. Ai, eu não sei o quê. Elas estão sendo levadas pela emoção, não pela fé. Porque no momento em que ela é posta à prova, como está escrito aqui, ela desmorona, ela murmura, ela reclama. Que Deus é esse? Olha o que eu estou passando. É por isso que Deus ele prova o coração para ver. Ele trata cada pessoa conforme a sua maneira de viver e de acordo com o que ela faz. Você acha que nós não somos provados todos os dias? Para ver se realmente eu vivo aquilo que eu tenho dito aqui, o que eu tenho pregado aqui? Você acha que a minha luta é fácil? Não, não é. Não é. Só que eu creio. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu tenho gratidão a Deus. Por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer. O que eu faço é tão pouco diante de tudo aquilo que Ele já me deu. Não é isso aqui. Então, você acha que Deus não vai colocar à prova o meu proceder, a minha vida, a forma como eu vivo, aquilo que eu falo?
Claro que vai. E assim Ele vai fazer com você. Ele vai nos colocar à prova para ver o que está aqui realmente. Quando o povo saiu do Egito, Deus fez com que eles passassem por um caminho mais longo, porque havia guerra ali perto, e eles ouvindo aqueles rumores, aqueles barulhos, eles poderiam querer voltar para trás. Quando a gente escuta o barulho do inferno se levantando contra a gente, tem horas que as situações que se levantam na nossa vida são desesperadoras. Quer bater o desespero? Quer, porque nós somos seres humanos. Mas eu preciso crer que o meu Deus é maior. Que Jesus venceu tudo lá na cruz. E não importa a circunstância, Deus é maior. Aquele que me chamou é maior. Aquele louvor que diz: quem me chamou é maior. Pois é, quem me chamou é maior. Quem chamou você é maior do que essa luta, é maior do que essa tempestade, é maior do que esse vento. Creia nisso. Confie nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que retrocede a minha alma não tem prazer nele. Deus chama, Deus escolhe, Deus separa, Deus capacita aquele que crê, aquele que confia, aquele que espera, aquele que profetiza. Não aquele que fica olhando para o vento, aquele que afunda, aquela pessoa que senta na metade do caminho e fica ali. Ó vida, ó céus, tem bom ânimo, tenha o bom ânimo. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Problemas fazem parte da vida. Enfrentá-los é uma arte da vida. Meu pastor pregou isso ontem à noite. Ou seja, enfrentá-los é uma arte da vida, ou seja, é ter fé. Problemas fazem parte da nossa vida. Se você não quiser mais ter lutas aqui, é só dizer: Senhor, não, chega, não quero mais, me leva. Quanta gente está assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão creu contra a esperança. Se você for olhar, um homem com 100 anos, uma mulher com 90, recebendo uma promessa que iam ser pais. Aos olhos naturais, parecia loucura. Mas aquele homem creu que ele ia ter um filho. E ele teve. E quantas pessoas estão assim hoje? Às vezes se achando velhas, incapazes. Eu não posso mais, eu não consigo mais. Pois é. Nós estávamos fazendo a comida ali, né, para levar para as pessoas. Nós temos uma irmã, todas são uma bênção, mas ela é uma anciã. Aquela senhora estava lá, com amor, com uma força, com um vigor. Deus. A gente dizia para ela: irmã, deixa essa panela aí, pede para os homens levar. Ela pegava aquela panela e ia lá. Ela estava lá fazendo aquela comida em pé, num dia quente, com todo o amor no coração, que você não tem ideia. É para você ver como Deus, Ele fortalece.
quando as pessoas têm esse coração disposto. Se ela fosse outra, ela ia olhar e ia dizer, eu não vou lá, vou deixar para essas gurias novas lá que se viram, eu já cozinhei muito na minha vida, eu já me virei muito, não. Ela disse para o seu esposo, vamos lá na igreja lá, que nós temos que ir lá fazer a comida para esse povo. E foram os dois. Duas pessoas que poderiam estar em casa descansando, pela idade deles, mas eles estavam lá seguindo o chamado, o propósito. E Deus dá força ao cansado, dá vigor, dá saúde. Então não olhe para isso, não. A palavra diz que na velhice dariam frutos. Eles estão dando frutos. Quando as nossas raízes elas estão regadas pela palavra, quando você é cheio do Espírito, você não olha para a dificuldade, você não olha para o problema, você não olha para a tua aparência, para a tua idade. Você olha no espelho e diz, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então reflita nesta palavra. Que Deus venha te fortalecer. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas. Que elas sejam renovadas. Transformadas pela tua palavra. Que o Senhor venha dar vigor ao cansado. Venha colocar de pé aquele que está caído, Pai. Levanta aquele que está prostrado. Coloca essa pessoa de pé, Senhor. Dê vida, dê saúde, dê força, Pai, para o cansado, para o oprimido, para o abatido. Que eles venham até Jesus, porque a palavra diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor seja o teu alívio, que o Senhor seja o teu refrigério, a tua força, a tua fortaleza. A palavra diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e sabe os que confiam nele, está lá em Naum capítulo 1. Que você tome posse desta palavra, que você frutifique, que você floresça e que você cresça onde o Senhor te plantar. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Deus te abençoe.